Almas queridas, mais alguns instantes e teremos o horário estabelecido para este momento de Evangelho em nossas vidas. Mostramos para você parte da comunidade espírita Joana de Ângeles, aqui em Oswaldo Cruz, e estamos precisamente no Recanto Clara e Francisco. Pedimos desculpas por eventuais falhas que possam acontecer. Algumas pessoas pedem participação ao vivo. Vamos nos organizar para isto. Como escrevi, estamos ainda em fase de teste, de experimentação, mas com certeza conseguiremos avançar, porque Jesus quer que avancemos. Pensemos em Deus, nosso Pai, pensemos em Jesus, nosso Senhor e Mestre, e também nosso amigo, nosso irmão, nosso médico, nosso psicoterapeuta. Pensemos na espiritualidade superior que sempre está conosco. E que estejamos felizes e agradecidos por este momento. Abraço a todos, as poucas companheiras que estão comigo, os muitos companheiros e irmãos que se encontram aparentemente mais à distância. Trago para nós, nesta tarde, do livro Alegria de Viver, o capítulo 1. Este livro é de autoria do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Me permita ler a página para as nossas singelas reflexões. Não se trata, evidentemente, de uma conferência, de uma palestra, de um estudo mais elaborado. Algumas reflexões, esperando que elas nos ajudem. Aflições. Multiplicam-se as aflições no mundo. Algumas invitam à superação, todas, porém, com finalidade depurativa para quem lhes suporta a presença. Nem todos os homens, porém, logram entendê-las, a fim de conduzi-las conforme seria o ideal. Em razão disso, há aflições que anestesiam os sentimentos, como outras que desarticulam o equilíbrio, levando a alucinações e resultados infelizes.
os aflitos tropeçam nos campos da ação redentora, e porque tresvariados pelo inconformismo e pela rebeldia, agridem e são agredidos. Não obstante, as aflições atuais têm as suas nascentes nos atos passados, próximos ou remotos de cada ser e da sociedade em geral, que devem ser reparados. A oportunidade da aflição é bênção, porque objetiva reeducar e propiciar crescimento a quem lhe recebe a injunção. Os que, todavia, não lhe aceitam a condição, perdem o ensejo redentor. Jesus anunciou que são bem-aventurados os aflitos, não, porém, todos os aflitos, porque somente aqueles que lhe recebem o impulso iluminativo são os que logram alar-se no rumo dos altos cimos. A aflição pode destinar-se ao mister de prova ou de expiação. A prova avalia, examina, promove. A expiação trabalha, reeduca, resgata. A prova não tem necessariamente uma causa negativa, porquanto pode também representar um apelo do espírito para granjear títulos de enobrecimento, depurando-se a pouco e pouco. A expiação tem a sua gênese no erro, impondo-se como condição fundamental para a quitação de débitos contraídos. A prova é de escolha pessoal, enquanto a expiação é inevitável e sem consulta prévia. E termina Joana de Ângeles escrevendo: bendize as tuas provas e elege a ação do bem como técnica de crescimento para si mesmo. Agradece as expiações, por mais ásperas se te apresentem, porquanto elas te propiciam a conquista do equilíbrio perdido, auxiliando-te a recompor e a reparar. Seja qual for o capítulo das aflições em que estagias, reconforta-te com a esperança, na certeza de que, suportando-as bem, amanhã elas te constituirão títulos de luz encaminhados à contabilidade divina, que então te alforriará da condição de devedor, conduzindo-te à plenitude da paz, completamente liberado. Almas queridas, capítulo 1 do livro Alegria de Viver, tema aflições. Certamente um tema
vastíssimo, inesgotável, que para ser bem estudado e bem compreendido demanda tempo, esforço perseverante. Faço a você a sugestão de, em sendo possível, tenha consigo o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo ele é um repositório de orientações para a compreensão e o enfrentamento exitoso das aflições, mas, particularmente, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, traz-nos excelente material para este tema. Todos temos problemas, lutas, dificuldades. Não há exceção para esta regra. Eu sofro, tu sofres, todos nós sofremos. E agora nós vamos pontuar alguma coisa do que Joana de Ângelis nos traz nesta página. A primeira atitude nossa deve ser a de entendermos a dor. Se não tivermos uma compreensão mínima sobre o sofrimento, será difícil enfrentá-lo. Eu publiquei alguns livros, dentre eles o livro Viva Mais, Vença e Previna a Depressão. E na página 144, em um parágrafo curto, eu escrevi assim: com Jesus e com a doutrina espírita, aprendemos que existem vários tipos de dor. A dor evolução, a dor expiação, a dor provação, a dor auxílio, a dor restrição pedida, a dor redenção e a dor missão. Portanto, observe, são 7 tipos de dores, segundo este estudo, mas poderíamos desdobrá-los e apresentar ainda outros tipos, mas estes nos bastam. Na página desta tarde, quase noite, Joana de Ângelis se detém em 2 tipos, na dor provação e na dor expiação. Mas, como diz ela aqui, na sequência do estudo, todas as dores, sejam dor evolução, dor expiação, provação, etc., todas elas trazem a finalidade depurativa, de purificação. Por isto, precisamos entender: a dor não é castigo, a dor não é desgraça, dor não é
o ódio de Deus para conosco. Mesmo porque, no dizer do apóstolo João, Deus é amor. Entendendo a dor, ficará mais fácil. Por esta razão, diante de um sofrimento qualquer, não perguntemos, por que eu? Por que eu estou sofrendo? Mudemos a pergunta para, por que não eu? Em um planeta em que todos sofrem, seria muita presunção de nossa parte, muita infantilidade, muita imaturidade em quase 8 bilhões de criaturas humanas sermos o único a não sofrer. Como se o sofrimento fosse uma desgraça. Precisamos extrair benefícios neste sentido. A partir do momento que fizermos um estudo, uma reflexão, uma meditação em torno da dor, à luz do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita, para aqueles que professam a doutrina, nós vamos evitar sentimentos, pensamentos e atitudes negativos. E vamos passar a adotar pensamentos, sentimentos e atitudes positivos. À medida em que passamos a compreender a dor, a entender a finalidade dela em nossas vidas, como diz o Espírito Joana de Ângeles, nós começamos a eliminar, dentre outros sentimentos e atitudes, o inconformismo. A gente vai passar para um estado de conformação, um estado de aceitação. E muitas pessoas andam dizendo por aí, aceita que dói menos. E é esta a verdade, aceita que dói menos. Conformação, precisamos entender, não significa acomodação, preguiça, covardia moral. Significa que, aceitando, vamos procurar ajustar a nossa vida de maneira a enfrentarmos positivamente as dificuldades que nos chegam. Vamos evitar ainda a rebeldia, a revolta. A revolta, como o inconformismo e outras atitudes negativas, provocam grandes males nas nossas vidas. Não só não nos ajudam no enfrentamento e na superação das aflições, como vão agravar estas mesmas aflições. Prossigamos aqui com Joana e com Jesus e com a doutrina espírita, posto que Joana está perfeitamente afinizada com o Evangelho do Cristo e com a doutrina espírita. Algumas aflições são oriundas de outras reencarnações.
e outras aflições são decorrentes desta encarnação atual. Se retrocedermos no tempo e no espaço, conseguiremos perceber que determinadas dores, determinadas situações embaraçosas foram criadas nesta encarnação mesma. Mas há certas situações que nos acompanham desde outras reencarnações. Mas como veremos mais ao final das nossas reflexões, o que menos importa é sabermos se a aflição do momento é decorrente desta encarnação ou se consequência de outra reencarnação. Porque mais importante do que o diagnóstico em torno da dor, mais importante do que sabermos se é uma dor evolução, se é uma dor expiação, se é uma dor provação, se é uma dor auxílio, se é uma dor restrição pedida, se é uma dor redenção, se é uma dor missão, o que não poderemos estudar agora pela exiguidade do tempo, o mais importante, essencial mesmo, será a nossa postura, a nossa atitude diante da dor que está presente em nossas vidas. E Joana nos diz: a oportunidade da aflição é bênção. E ela nos diz por quê. Porque objetiva reeducar e propiciar crescimento a quem lhe recebe a injunção. A dor física nos reeduca, nos ensina a cuidar melhor do corpo, a cuidar melhor da saúde orgânica. Um exemplo singelo: uma pessoa que abuse por anos do açúcar é um candidato sério ao diabetes. Agora, diabético será constrangido pela doença ou a diminuir o açúcar de maneira importante ou a eliminá-lo completamente. Uma pessoa que, em virtude de outros alimentos, venha contrair um ácido úrico, altera o colesterol, problemas cardíacos e outros, será constrangida a abrir mão disto para poder recuperar o equilíbrio orgânico comprometido pelos excessos. Pergunto: estas doenças mencionadas são uma desgraça ou são uma bênção na medida em que nos chama à responsabilidade, ao compromisso de cuidarmos bem ou cuidarmos melhor do nosso corpo? Assim também as dores da alma. Toda vez que agimos de maneira inadequada, sofreremos. Se eu, conversando com alguém, usar de uma expressão ofensiva, se eu extrapolar o limite da calma, adotar uma expressão, uma atitude colérica, se eu ofender, se eu magoar,
Isto doerá na outra pessoa, sem dúvida, mas doerá muito em mim. E provavelmente até muito mais em mim. A dor que eu vier a sentir em consequência de um comportamento moral inadequado vai me levar aos poucos a me reeducar. Eu vou aprendendo a duras penas que preciso controlar a minha boca, que preciso controlar meus impulsos, que eu não tenho direito de tripudiar sobre as pessoas, de ofendê-las, de magoá-las, que eu preciso tomar mais cuidado no relacionamento com o próximo. Vejamos, estas dores todas estão nos trabalhando o caráter, estão reeducando o nosso espírito e reeducando o nosso corpo. Entendamos, portanto, para que serve a dor. A dor que quase sempre nós mesmos geramos. Não negamos a influência do meio, não negamos a influência das pessoas nas dores que são nossas. Mas muitas vezes nós superdimensionamos, nós arquivamos lixo quando deveríamos descartar este lixo. Joana vai dizer para nós: agradece as expiações. Que bom que eu estou colhendo o resultado de minha conduta inadequada. Que bom! É a justiça divina me alcançando. Se a justiça divina me alcança quando erro, ela que é justíssima também vai me alcançar quando eu acertar. Se quando pratico mal, sofro as consequências deste mal, toda vez que praticar o bem, vou colher as consequências do bem. Cabe a mim, cabe a nós escolhermos o bem, insistirmos no bem, pautarmos-nos pelo bem, e o bem virá ao nosso encontro. E vamos também bendizer as provas. Prova é promoção, é teste, avaliação, aferição. É a oportunidade que Deus, que a vida nos dá de nos promovermos. Agradeçamos a Jesus por tudo. Agradeçamos a doutrina espírita por tudo. Nesta hora, pelas luzes que ele, Jesus, e que ela, a doutrina espírita, nos trazem, para que possamos compreender a dor e sofrer aprendendo, sofrer crescendo, sofrer libertando, sofrer avançando, sofrer plenificando, sofrer pacificando, sofrer alegrando-se, porque uma vez superada a aflição, nós nos descobriremos em paz e felizes. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe. Obrigado.